Boa noite, estamos online. Boa noite. Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real nesse período de isolamento social. O convidado de hoje é o professor, farmacêutico e epidemiologista Roberto Rigg. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, prazer estar com vocês aí novamente. Um prazer. O prazer é todo nosso. O tema da live de hoje é o uso correto de medicamentos, automedicação e suas consequências. Um tema muito importante, né, Roberto? Sim, muito. Principalmente na situação atual que nós estamos vivendo no país, né? Exatamente. Roberto, fala para nós, então, sobre a humanidade ao longo da civilização e a busca por remédios. Bem, desde que existe o homem, ele tem doenças. E isso, naturalmente, ele sempre buscou uma forma de resolver esses problemas dele, quando se fala que ele ficou doente. Tanto para prevenir, se for o caso, ou para tratar, né? Mas isso, durante muito tempo, e no mundo inteiro, a gente vê de algumas formas diferentes. Porque a China, por exemplo, é uma civilização milenar, eles sempre tiveram as suas formas lá, muitas delas consolidaram, ainda existe até hoje, né? De uso de... Quando a gente fala remédio, eu gostaria de fazer um esclarecimento, que remédio não é a mesma coisa que medicamento. Remédio é alguma forma que você usa para você prevenir ou para você curar uma doença, né? Então, um ritual, dependendo de onde é, indígena ou asiático, seja o que for, é um remédio, né? Não necessariamente alguma coisa para você tomar. Mas o que se conhece, né, de uma forma geral, é a questão de você utilizar ou passando no seu corpo ou bebendo, né, ou tomando. E isso a China já tem há muito tempo com aqueles chás, né, que a gente já conhece, a própria Índia também tem muito. E os nossos indígenas, até hoje, eles usam medicamentos lá do locus dele, porque toda a vida, aqueles que nunca saíram de lá, né, já sabem o que tem, o que está em volta deles, e com a própria experiência deles mesmo, né, foram obtendo aqueles medicamentos no dia a dia deles. Agora, o que a gente vai focar aqui, a partir de um determinado tempo, é mais a nossa questão ocidental mesmo, né? Para a gente tomar o nosso rumo aqui. E esse ocidental, a gente pode considerar, assim, em torno de, aproximadamente, vamos supor que a gente tem notícias de uns 500 anos para cá, que tem mais coisa escrita, né? E que a gente sabe que não havia ciência ainda, né? A ciência como a gente conhece, né? De você medir as coisas, avaliar através de prontuários apropriados para fazer isso, né? Naquela época, nessas épocas passadas, aí, o que eles faziam? A maioria deles. Eles usavam plantas, basicamente, um dos fatores que eles usavam para saber se aquilo poderia resolver o problema deles é o formato da planta. Então, tinha plantas, por exemplo, com forma de coração, eles usavam para doenças do coração. Tem até uma história de um reis lá, ingleses, que um deles, particularmente, ele caiu de um cavalo, machucou a cabeça e ficou muito doente, e eles deram para ele nozes, porque nozes ela tem uma forma parecida com o nosso cérebro, né? E coisas assim. Então, nunca, durante esse tempo todinho, foi assim, na tentativa e no erro. E a maioria das vezes, as doenças mais simples, tudo se resolvia, né? Mas as mais complicadas, não. Tanto que a idade média de morte desses povos aí é muito baixa em relação à nossa hoje, né? Morria-se com 30 anos, com 40 anos. Aliás, isso não é muito longe, não. Eu perdi um tio, irmão da minha mãe,
que eu conheci com 41 anos, porque não tinha os remédios que tem hoje, né? Então, de uma forma geral, o que é passado, mais ou menos, foi nessa linha. Tá certo? Tá certo. Antigamente, a medicina, graças a Deus, ela evoluiu muito, né, nessa questão de remédios, vamos colocar aí, nesse último século aí. Antes a Sim. coisa era muito complicada mesmo. Você não tinha muita alternativa, não. Exatamente. Ô, Roberto, quando que surgiu uma política global que se preocupou com o uso indevido de medicamentos? A partir de quando que isso começa? Olha, para começar a falar sobre isso, né, que nós vamos chegar no que a OMS propôs, a gente tem que avaliar o seguinte, que no início dos anos 1900, os Estados Unidos, que foram e são, né, os reis do capitalismo, eles resolveram introduzir a medicina dentro do capitalismo. E para fazer isso, eles seccionaram, vamos assim dizer, o corpo humano em partes pequenininhas, para que cada parte dela pudesse ser explorada com mais eficiência dentro do capital. Eu vou dar exemplo. Antes, como o médico era generalista, quer dizer, ele pegava uma pessoa e olhava, ele fazia tudo que fosse o alcance dele. Quando começou esse tipo de atividade dentro da medicina, passou-se o médico, ou outros profissionais, porque não apenas o médico, né, a cuidar de partes especificamente, o que hoje é a especialidade, né? Então, enquanto antes olhava como um todo, passou a ter um médico só de coração, passou a ter um médico só de rins, de fígado, um de veia, né, um de cérebro, do cérebro tinha três, um que avalia, o outro que opera. Eu vi há um tempo atrás alguma coisa que eu andei contando para uns médicos, que foi uma coisa muito interessante, né? Uma história alguém me contou, e foi um fato real, porque aconteceu aqui em Belo Horizonte. Trouxeram um médico dos Estados Unidos para operar uma pessoa aqui, o pé direito, porque a especialidade dele era pé direito. Então, e essa pessoa que eu conheci, era um cozinheiro de uma pessoa amiga minha, me contou a história, que ele teve um acidente de moto. Enfim, ele teve 17 cirurgias, não deu certo, e esse amigo dele buscou nos Estados Unidos, porque ele era médico, também conhecia, ele veio aqui no Brasil, pago. Vou até contar o caso, foi o pai do Elias Calil, que era o médico do Atlético, que era amigo dele, e trouxe ele dos Estados Unidos, que ele era ortopedista também, né, ortopedista, os dois. E trouxe ele, e operou ele, e ele ficou tão bom que hoje ele é professor de valsa, ele é professor de dança. Nossa! Então, veja você aonde foi a especialidade, né? E hoje nós sabemos que tem todas as especialidades. Bom, então com isso, começou a se desenvolver muito a medicina. Teve o lado positivo do desenvolvimento, de tudo, né? De aparelhos, de exames laboratoriais, exame de imagem, enfim, e muita produção de medicamentos. Só que essa produção de medicamentos, ela foi tão desordenada, porque o objetivo era vender, né? O capitalismo quer vender, ganhar dinheiro. Então, por acaso, está dentro da medicina, vão vender. Então, o que aconteceu? Foi uma balbúrdia, né? Passou-se a produzir dezenas e centenas de medicamentos ditos novos, que, na verdade, alguns eram realmente bons, eficazes, que, inclusive, estão aí até hoje, né? É o caso da penicilina, é o caso da aspirina, por exemplo, são muito antigos e continuam, são de excelente qualidade, né? Mas passou-se também a ter um monte de coisa que não tinha nada a ver, sabe? De repente, isso é bom para isso, e juntava-se mais de um princípio ativo, então fazia-se formulações as mais absurdas, né? Com o sentido de propor que o indivíduo... Você vai ver que no Brasil ainda existe até hoje, né? Isso aí
se você, numa farmácia, chegar lá, alguém vai te indicar alguma coisa que vai ser bom para isso, para aquilo outro, né? Você sabe disso, né? Principalmente os compostos de vitaminas, né? E que eles põem lá 15, 18 partes na fórmula, né? Dizendo que vai fazer isso, vai ser... Enfim, aí o que acontece? A OMS viu isso e, nos anos 70, no meio do ano 70, ela verificou que lá na Escandinávia, eles estavam com um projeto lá já estavam adiantados em relação à OMS, de fazer alguma coisa para frear essa situação de desordem dentro da produção de medicamentos e fazer uma política que realmente fosse de medicamentos necessários mesmo e eficazes. Então, eles começaram com essa experiência, eles já tinham alguns anos de experiência interna lá, Dinamarca, Noruega e Suécia, particularmente, que eles começaram isso. Aí o que ocorre? A OMS percebeu, né, em conversa com eles, os chamou, porque a OMS, tem muita gente que, principalmente na atual situação aí, política que a gente vê aí, eles começam a falar mal da OMS, né? A OMS, quer dizer, fala mal assim, pessoas que querem acompanhar o outro lá na frente. Lá, um lá falou, não quer saber de OMS, aí o de cá, eu também não quero saber de OMS, enfim. Mas o OMS é uma entidade muito séria, sabe? Toda a vida foi. E ela é uma entidade, inclusive ela não tem poder sobre mandar, né? Ela orienta os países membros, né? Então, como que ela faz isso? Com o medicamento, ela fez isso. Ela juntou um comitê de experts, quer dizer, pessoas que entendem daquilo, né, especialistas, e os chamou para formar o primeiro comitê para definir uma primeira lista de medicamentos que eles chamaram de essenciais, quer dizer, aqueles que são necessários para todas as pessoas num país, né? E não apenas uma lista, mas como chegar a esta lista, né? Então, ela propôs o que a gente chama de Relatório Técnico 605, que ele foi publicado no ano de 1977. E esse relatório, ele coloca tudo para que o país possa fazer uma boa política de medicamentos. Então, ele explica como que você vai fazer a sua avaliação do que entra no seu serviço e o que não entra no seu serviço, né? E, além disso, o que é que ela faz? Ela já faz a primeira lista, ela já entrega pronta uma primeira lista, mas deixando claro para os países membros, né, que essa lista ela é dinâmica, porque a ciência é dinâmica. Amanhã, por exemplo, você descobre que alguma coisa da lista pode ser substituído por uma coisa com mais vantagens. Então, às vezes se retira um, coloca o outro, ou às vezes coloca mais um dentro daquela mesma situação, porque complementa, né? Então, foi uma coisa assim, muito bem feita, né? E isso, vários países adotaram, mas a maioria não adotou. Por que não adotou? É o comprometimento com o capitalismo. Porque essa lista, ela vai contra a farra de produzir medicamento para vender. Ela propõe os medicamentos, claro, que dentro do próprio capitalismo, que seja onde for, mas, assim, os medicamentos que realmente são necessários, né? Aqueles que são imprescindíveis dentro do sistema, tá? Basicamente isso. Esse relatório que você falou é o que eles falam que é o 615 da OMS? É esse. Esse, então. Se você quiser, eu explico como que se faz essa... Pode explicar para a gente. Porque o que acontece é o seguinte, o que eles fazem? Esse comitê que entende do assunto, que é especialista nesse assunto, né? Alguns nórdicos que foram os primeiros a participar desse comitê, mas chamaram também especialistas de vários países do mundo, que a OMS tem essa característica, né? Nós temos brasileiros lá dentro da OMS, fazendo parte em várias situações lá.
Aliás, o próprio presidente, o diretor-chefe da OMS, ele é de um país pequeno lá me parece que da Ásia, né? Ele é um país diminuto, um país pequenininho, e ele é o presidente, ele é o diretor, me parece que é o título dele, né? Então é o seguinte, eles olham o quê? Eles olham a capacidade técnica das pessoas, lá não tem política. A política é a política de saúde, de fazer uma coisa bem feita. Então, para se colocar um medicamento assim dentro dessa lista, a primeira coisa que você tem que olhar é se ele é necessário. Fica parecendo estranho, né? Existe um medicamento que não é necessário? Olha, tem muito que não é necessário. Tem muita coisa por aí que não é necessário. Né? Se coloca e não tem necessidade dele. Tá? A gente pode dar uns exemplos depois. Sim. Segunda coisa, se ele é necessário, ele tem que ter eficácia. Olha onde é que nós estamos chegando. Né? Hoje, aqui no Brasil. Sim. Eficácia, ela tem que ser comprovada a partir daí. Aí entra a ciência de verdade, aquela que não tinha para trás, agora passa a ter. Porque o que é eficácia? Você vai medir se ele funciona, né? Se ele é bom para aquilo, se ele resolve aquele problema que se propõe. E como se faz isso? O que a gente chama de ensaios clínicos controlados ou estudos epidemiológicos. O ensaio clínico, o que é? Você pega um grupo de pessoas de um lado, outro grupo de pessoas do outro lado. Aqueles dois grupos, um vai receber aquele medicamento que vai ser testado e o outro vai receber o que a gente chama de placebo. Seria, por exemplo, só te cortando, seria o que eles estão fazendo agora com as vacinas? Sim, exatamente. O procedimento é o mesmo. Sim. Entendeu? É o mesmo. Exatamente o mesmo. A metodologia é a mesma. Entendeu? Então, isso tem. Você tem cálculos matemáticos, você fazia avaliações disso. Cálculos matemáticos muito profundos. Dificílimo de fazer. Mas hoje me parece, né? Eu já passei um pouco, porque já tem um tempo que eu não estou atuando, né? Que eu me aposentei, mas deve ter programa de computador para fazer isso, porque antes a gente fazia na mão e não era fácil você chegar a um cálculo para você chegar a essas conclusões, né? Cálculo matemático de alta profundidade. Mas então é o seguinte, voltando, você tem dois grupos. Vamos supor, um grupo recebe um tipo de comprimido, o outro comprimido do lado de fora dele é o mesmo, igualzinho. Só que um tem o produto e o outro não tem nada, o outro tem só farinha. Entendeu? Só que nenhum dos dois grupos, nem quem está aplicando, sabe qual que é o que tem e o que não tem. Quem sabe são outras pessoas que estão lá atrás. Eles sabem. Eles designados. Antônio, você vai olhar esse grupo. José, você olhar esse outro grupo. Eles lá sabem. Nem o Antônio, nem o José não sabem. Então, você vai distribuir para esse grupo aqui. E o outro, você vai distribuir para esse grupo. Depois que eles utilizaram aquele medicamento durante um determinado tempo, né? Aí você vai fazer esses cálculos para ver se funcionou ou não funcionou. Então, só que essa metodologia, para ela chegar nesse ponto aí, já foram feitos outros testes anteriores para que aquilo virasse um medicamento. É o que a vacina está fazendo hoje, né? Que todo mundo está vendo. Então, ela vai olhar lá, por exemplo, se funciona lá no laboratório, nas placas, né? Feitas de agar-agar, por exemplo, que é uma substância que você coloca, esteriliza e põe lá. Se funcionou ali, tudo certinho, aí você passa para animais pequenos, os menores, o hamster, por exemplo. Depois você passa para outros animais maiores, até chegar num animal próximo do homem, e a partir daí é que vem para o homem, né? Para olhar eficácia e riscos.
É a vacina, exatamente isso que nós estamos vendo hoje fazer. Né? Então, a partir daí, então, você olhar a eficácia. Então, esses medicamentos, se ele tem eficácia, é o primeiro ponto para ele entrar na lista. Então, ele vai entrar, ele precisa dele, ele é necessário. Ele tem eficácia. Agora, nós vamos olhar o que mais? Ele vai ter risco, porque todos os medicamentos, 100%. Porque eu vejo as pessoas falar, o medicamento tal tem efeito colateral. Não é um medicamento tal. Eu já falei sobre efeito colateral, não vou entrar nisso aqui não. Né? Eu chamo isso de efeito adverso, porque eu divido ele em 4 ou 5. Eu não, a OMS. Eu só faço o que a OMS fala. Né? Então, assim, eu vou olhar o risco dele, se o risco dele é permissível, vamos assim dizer, se usar. Aí você fala, então aquele que o risco dele é muito grande não entra? Entra sim. Porque existem medicamentos que só 1 ou 2 no mundo que pode resolver uma determinada doença. Eles são de alto risco, mas se a pessoa não usar, morre. Então, já que ela vai morrer, eu vou usar, porque eu vou tentar colocá-la viva, mesmo ela tendo risco de morrer por causa do remédio. É a única solução que eu tenho. E a gente viu isso aí, há uma época atrás, com meningite. Né? Meningite tinha um determinado tipo de meningite que só tinha um medicamento na época. Então, a pessoa, você tinha que dar, ele era perigosíssimo. Mas ele tratava a meningite, e a maioria das vezes dava certo. Então, você tem... Bom, então, aí o risco. E o último item é o custo do tratamento. Esse parece não ser importante, mas é muito importante. Por quê? Hoje, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma mulher gestante, ela precisa de um suplemento de ferro. Porque ela vai perder muito ferro durante a gravidez, que ela tá se alimentando para 2. Então, mesmo que ela tiver alimentação muito saudável, uma maioria delas, ela se torna anêmica nesse período. Então, tem um suplemento de ferro. Então, o mais eficaz para isso é o sulfato ferroso. Só que o sulfato ferroso, ele, para muitas pessoas, ele é um pouco tóxico. Ele dá queimação no estômago. Aí você poderia dizer assim, puxa vida, mas então toma com um alimento. Não pode, porque ele interage. Se ele interagir com o alimento, ele não faz efeito. Né? Eu trabalhei muitos anos fazendo palestra em várias faculdades, desse Brasil afora aí, e o que eu mais via é médico mandando criança tomar sulfato ferroso depois da mamadeira, para não ter o efeito da dor no estômago. Aquele efeito da dor no estômago. Só que ele não estudou bastante, porque criança muito pequenininha, ela não produz ácido clorídrico. E o que dá a acidez é o ácido clorídrico. A criancinha não tem ácido clorídrico ainda, então ela não tem queimação. Em primeiro lugar, quem tem é o adulto. Segundo, o leite é o maior inimigo do ferro. Por quê? Os dois se juntam e formam um composto neutro. Então, ele se torna aquele composto neutro, ele não é absorvido, ele não se torna disponível no sangue. Não trata. O leite acaba anulando a função do sulfato ferroso. Anula completamente, ele anula o sulfato ferroso. Aí nós temos o seguinte, como que a gente faz nesse caso? Você tem que tomar ele em jejum. É uma outra situação que é uma maior polêmica. O que é jejum? Um dia eu cheguei na casa, eu tenho um sítio, tem um caseiro, ele estava meio doente, cheguei lá e falei, o que foi, Dico? Doutor, o problema é o seguinte, eu estou com uma dor danada aqui para cima, aqui, eu fui na farmácia, ali, o cara até mandou para mim, já errado, né, porque sem receita, o cara mandou para ele. É o Brasil, né? Mandou esse remédio, mas falou que tinha que ser em jejum. Eu estou esperando para tomar amanhã cedo. Isso era 2 horas da tarde, passando mal. Nossa. Falei, Dico, olha aqui, jejum não é só de manhã cedo. Jejum é qualquer hora do dia e da noite, desde que você respeite o seguinte: você tem que tomar o remédio
1 hora antes de comer. Depois de 1 hora você pode comer. Isso é jejum. Ou, se você comeu, 2 horas depois. Qualquer hora do dia ou da noite. Isso aqui é jejum. Aí o que é que acontece com o sulfato ferroso? Eles não explicam isso. O médico não explica. Vai na farmácia, e o farmacêutico às vezes nem está lá. O que é que acontece? Ninguém vai explicar isso para ninguém. Chega a pessoa, eu cansei de ver criancinhas tratando, fazendo exame, voltava com o mesmo valor. Fazia exame, voltava com o mesmo valor. Enfim, tomava o remédio, mas não tratava, porque tomava com leite. Isso prescrito pediatras. Cansei de ver isso. Pediatras. Eu fazia uma palestra lá no sul de Minas, num curso de especialização que tinha em Três Corações. Eu ia uma vez por ano lá. Todos me relataram que todos os pediatras do sul de Minas mandavam fazer isso. Isso. Entendeu? Então só recapitulando, quando Sim. a gente vai tomar a questão do jejum que você falou, eu achei muito interessante. É um negócio que eu não sabia, eu creio que a grande maioria também não sabe disso. Né? Nem médico às vezes sabe. Repete para a gente, por favor. Parece absurdo que eu estou te falando hoje. É 1 hora antes e 2 horas depois? Como é que funciona? 1 hora antes de você comer. Uhum. Ou 2 horas depois que você comeu. Então, você guarda o comeu. Comeu ou bebeu. Tá? Excetuando água, naturalmente. Uhum. Né? Qualquer outra coisa. Leite, suco. Pessoal, mas suco pode? Não pode, não. Tem suco, tem fibra. E a fibra inibe também. Agora, leite é proibido, com o caso do sulfato ferroso. Mas só comparando, o sulfato ferroso ele é ótimo e é barato. Aí o que os caras fazem? Eles prescrevem o Noripurum, esse é o nome do remédio. O Noripurum não tem o problema do sulfato ferroso, porque ele não sofre alteração com comida, com nada. Você pode comer, tomar ele com comida ou não. Só que ele custa 10 vezes mais. Então, no serviço público, não tem sentido você trabalhar com comprar Noripurum. Não tem sentido, porque você trata 10 pessoas com o preço de um. Entendeu? Então, é o seguinte, então, o serviço público tem que ver isso. Ele tem que comprar aquilo que ele normalmente que ele vai precisar o menor custo possível. Isso é para qualquer um. Agora, se você tem o seu médico, né? Que existe, inclusive, uma questão aí chamada liberdade clínica, que muitas vezes, a maioria das vezes, os médicos acham que liberdade clínica é fazer o que quiser, e não é. Porque o médico ele não tem liberdade, é aquela questão, né? O que é liberdade? Liberdade é fazer o que quer? Não. É o que é permitido fazer. Permitido. Então, por exemplo, eu tenho um remédio que ele me custa R$10, mas eu tenho que tomar 4 vezes por dia. E eu tenho um remédio que custa R$30, que eu tomo 1 vez por dia só. Faz o mesmo efeito. Aí esse outro que eu tomo 1 vez por dia, ele é bem mais caro. Aí o médico pergunta, você quer tomar esse que é mais barato? Só que você vai ter que de tanto em tantas horas tomar. Ou um outro só que é mais fácil de você. Aí o cara pode falar, não, eu prefiro comprar o outro mais caro, porque, né? Ou então tem exames, né? Tem medicamento, por exemplo, que você tem que fazer controle muito, muito próximo do você está tomando, mas você tem que saber se aquele medicamento ele não está trazendo algum problema durante aquele tempo. Né? E pode, já está mesmo ele não fazendo mal, ele às vezes ele perde o controle dele, a quantidade dele no sangue, que a gente chama de nível, sabe? Então ele altera muito. Então você tem que estar sempre indo no laboratório fazer. E já tem um outro que não tem esse problema, não. O que você sempre tem que ir, ele custa baratinho. E o outro custa R$200 a caixa. Entendeu? Então, as pessoas podem fazer isso. Pode pagar? Não, eu prefiro de 200 porque eu não vou ter que ficar
ir no laboratório de 15 em 15 dias para colher sangue, ver se está legal, se não está, que eu vou ter mais barato. Agora, tem gente que não tem escolha, né? Ele não pode pagar, o serviço público também não vai dar o outro que é mais caro. Ele vai dar o mais barato. É o mesmo caso do Bezetacil. Bezetacil é um santo remédio, eu costumo dizer que é um dos santos remédios que eu conheço, que ele é antiquíssimo e eficientíssimo e de longa duração de ação, né? Muito barato, mas ele é dolorido, né? Uma injeção de Bezetacil, a pessoa passa mal, dá muita dor, porque deposita no músculo e ele vai liberando devagarinho, durante 28 dias, que duração de ação dele é 28 dias. Mas ele faz um efeito extraordinário, né? Agora, mesmo a duração de ação dele durante 28 dias, eu tenho visto constantemente médico mandando tomar um por semana. Nossa. Não leu a bula. É como o homem lá em cima falou, não precisa ler a bula. Roberto, as pessoas, tem bastante gente acompanhando a gente aqui. Mandar um abraço para a Keila, para o Rômulo, o Agnaldo Samarino está acompanhando a gente, o William Rodrigues, o vereador Alan está acompanhando a gente, o Anderson Mourão está acompanhando a gente, a Geisa está acompanhando, a Fabiana. Inclusive, a Keila manda uma pergunta aqui, muito interessante. Ela fala o seguinte: hoje vemos muitos jovens que fazem uso de anabolizantes diversos em academias. Estes poderiam ser considerados medicamentos? E quais os riscos de tomar em excesso? E existe diferença entre anabolizante e suplemento? E qual que é o mais seguro? Olha, ela tocou num assunto muito interessante, realmente. É uma das coisas que a gente fala aqui, né? Você vai ver o seguinte, que nessa lista aí da OMS não entra anabolizante nenhum. Já te falo de uma vez, tá? Não entra. Porque o que acontece? A gente, avaliando o organismo humano como um organismo animal, de planta, seja o que for, as necessidades de substâncias para nutrir, elas têm vamos assim dizer, um parâmetro. Então, no caso da anabolizante e dos suplementos, né? O nome já fala, suplemento. Não é complemento, hein? É suplemento. Já é super. Só o nome já está falando. Isso tudo é abuso, é droga de abuso. Sabe? As pessoas compram levemente. Agora, principalmente o hormônio, tem vários que têm hormônio. E a gente sabe que o hormônio ele tem uma função dentro do organismo de regulação, é o hormônio e os minerais, né? Minerais, vitaminas. Tudo isso, o organismo precisa deles numa quantidade que em química a gente chama de quantidade catalítica. O que é isso? É uma quantidade tão pequena que é até difícil de medir. De tão pequena que precisa dentro do organismo. Então, se nós precisamos de tão pouco, por que eu vou tomar essas outras coisas? E é claro que essas outras coisas todas têm riscos. Tem riscos, sim. A gente já viu várias vezes as pessoas que usam excesso para aumentar músculo, essas coisas todas, isso tudo tem consequência. Sabe? Veja você aumenta demais uma coisa que o organismo não está precisando, o organismo vai ter que fazer um esforço violento para jogar isso fora. Porque tudo que ele não precisa, ele tem que eliminar pela urina, pelas fezes, pelo suor, pela lágrima, né? Então, ele faz um esforço, e para fazer esse esforço, ele sobrecarrega fígado, ele sobrecarrega rins, pulmão, né? Coração, para uma substância muito potente, por exemplo, para o coração ter que segurar aquele ímpeto, ele vai ter que frear, enfim. Dá para imaginar que é absurdo isso, né? Então, não tem nenhum sentido o uso disso. Tanto anabolizante quanto vitaminas, né? Porque você vê na televisão toda hora, isso é permitido, né? Anabolizante eu não vejo, se bem que tem uns aí que eu não sei como que eles são caracterizados, não, sabe?
vários aí que até são divulgados aí. Mas, assim, vitamina, toda hora você vê. Tem vitamina para jovens, tem vitamina para idosos. Exatamente. O idoso tem uma vida saudável, quer dizer que se o idoso... E isso a gente sabe, que não tem nada a ver. Você compra, e são caros, muito caros, né? E tudo que tem naquilo, tem nas verduras e nas frutas, na carne, no arroz, no feijão. Com detalhe, o que está na comida, o organismo separa o que precisa e o resto joga fora. É assim que o organismo faz. Quando você coloca, por exemplo, vitamina C, aquelas doses enormes de vitamina C, o organismo faz um sacrifício para jogar aquilo fora que você não imagina. Eu tive laboratório durante muitos anos, né? E a gente fazia exame de urina, você pegava aqueles exames de urina com aqueles cristais enormes, eles são lindos, né? Parece que são figuras assim maravilhosas que a ciência faz dentro da gente, né? A biologia da gente. Enormes, mas sempre acompanhadas de sangue. Por quê? Vitamina C. Oxalato de cálcio, por exemplo. Enorme. Vinha aquela quantidade de cristal que é provocado pelo uso da vitamina C, né? E sai rasgando tudo que vai descendo. Então, era normal, e isso pode vir a trazer infecção urinária depois, porque vai provocando dano em todo o sistema uretral, né? E era fácil. Quando pegava uma pessoa que você olhava lá que estava coberta, falei, a turma da vitamina C, com certeza. E assim, entendeu? E as pessoas acreditam. E outra, aproveitando a oportunidade, a vitamina C não tem efeito contra a febre, contra a gripe e resfriado. Não tem. Nenhum. Nunca teve. Nunca se provou isso. Isso já está definitivo. Ninguém discute isso mais. Mas todo mundo continua tomando. É a propaganda. Exatamente. Continua tomando para prevenir. E tem gente que fala, não, eu não gripo há muito tempo, porque eu tomo vitamina C, eu não gripo há muito tempo. Eu não gripo há muito tempo, porque ela está saudável. Não é por causa da vitamina C, né? Porque eles descobriram essa questão da vitamina C na época dos navios, naquela época que não tinha refrigeração, a pessoa passava muitos meses no mar e dava uma doença na pele chamada escorbuto, as feridas. Descobriram que era falta de vitamina C. Passava muito tempo, porque não tinha frutas, né? Não tinha legumes nessas viagens, assim. Não durava aquele tempo da viagem, que era meses, né? Então aí que eles descobriram. Para isso ela é boa. É a única coisa que ela é boa. Para escorbuto. Nada mais. Interessante. Inclusive, o Rômulo coloca uma mensagem aqui. A cloroquina não é eficaz para a Covid-19 e o presidente da República faz automedicação. Eu até separei umas coisas aqui para a gente falar nesses produtos aí. A hora que você quiser, a gente fala nisso aí. Eu vou até fazer uma pergunta, você pode ir respondendo, já incluindo. Eu te pergunto quais que são as consequências para o uso prolongado de anti-inflamatório no organismo. Olha, o anti-inflamatório, ele tem dois tipos básicos dele, né, que a gente chama os anti-inflamatórios não esteroides. O pessoal leigo não interessa saber o que é isso. Eu vou explicar só a diferença. Os não esteroides e tem os esteroides. Os não esteroides são aqueles que todo mundo conhece aí, o ibuprofeno, a aspirina, né, da linha deles, sabe? Tem vários aí. E o Voltaren, antigamente muita gente usava o Voltaren, né, que hoje ele está em menor uso. E os esteroides já são outros, já são mais para inflamações maiores, como, por exemplo, a dexametasona, que ela foi colocada agora, e é um dos medicamentos que está fazendo realmente diferença nos tratamentos dos internados com ventilação mecânica, necessidade de oxigênio, né, da Covid, porque eu andei, além de ler, eu andei conversando com o médico, minha médica, que eu recentemente voltei para consulta já agendada, né, aquelas consultas que você faz de período em período, e ela no hospital, e a gente conversava sobre isso, que alguns
alguns pacientes, eles desenvolvem uma inflamação que eles chamam de tempestade inflamatória, de tanto que inflama o organismo. Então, um grupo mais suscetível, eles têm uma inflamação enorme. Então, para esses, a dexametasona tem sido uma boa forma de resolver elas e os anticoagulantes, que normalmente vêm junto, né? Os anticoagulantes. Morreu até aquele rapaz agora da televisão com um problema de coagulação cerebral, né? O dele foi, coitado, ele foi mais grave porque foi no cérebro, né? Então, é o seguinte, esses anti-inflamatórios mais complexos são mais usados, assim, mais para hospital ou então para situações de doenças crônicas mais graves, né? Alguns tipos de reumatismo e outros mais. Agora, o anti-inflamatório que você pergunta aí, eles são muito usados. Então, o pessoal, por exemplo, que tem problema de coluna, eles tomam assim direto, por muito tempo, né? E eles têm graves consequências. Você, de uso contínuo, de uso por pouco tempo, eles são ótimos, tá? Eu falo de uso contínuo, essas pessoas que tomam por muito tempo, né? Fica tomando. Então, tem dor na coluna, em vez de fazer ginástica, em vez de fazer uma atividade qualquer física que possa resolver isso, né? Quem pode, por exemplo, fazer a fisioterapia, fazer um pilates, que é excelente, né? Quem pode fazer, né? É o ideal, que resolve isso muito bem, muito bem. Eu sei que, por mim, né? Que eu sempre tive, e a partir do momento que comecei a fazer, eu fiquei ótimo, né? E continuo ótimo disso, sem tomar medicamento nenhum, só pelos exercícios físicos, tá certo? Muito bom. Agora, o anti-inflamatório, o que acontece? Ele vai ter que passar pelos rins, tá? E muitas vezes, a reação adversa, por isso que quando eu falo naquela questão do efeitos adversos, não efeito colateral, que no caso do anti-inflamatório é reação tóxica, é igual da cloroquina. E quem não assistiu ainda, eu vou falar, de outras vezes já falei sobre isso, a reação tóxica é aquela que lesa o tecido. Ele destrói a célula, né? Então, se você toma pouquinho e destrói pouquinho, não acontece nada. Todos destrói, né? Tanto que as pessoas pedem para tomar com algum alimento. Todos eles. Uma aspirina, um diclofenaco, né? Que é o Voltaren, ou um ibuprofeno, que é muito usado, né? Inclusive como analgésico. Eles são muito usados, eles como analgésico, e em alguns momentos tem sentido, tá? Eles passam pelos rins. Se você não tomar com bastante água, ele é mais fácil dele provocar dano renal. E ele provocando dano renal, uma das coisas, onde é o controle, por exemplo, da pressão arterial, né? O rim é um dos locais onde há o controle da pressão arterial, ele vai atingir o coração lá, tá? Então, o uso indiscriminado, além de doença renal que ele pode trazer doença cardíaca. E isso tem que se ver, porque quando eu falei lá no início daquela lista tivemos um pique aí na internet. Aí. Deu. É normal. É quase que normal esse negócio de internet dar pique. Né? Ainda bem que está dando pique. Tem hora que apaga completamente. Exatamente. A minha também sumiu toda aqui. Normalizou aí, né? Mas aí o que acontece? O que acontece com o anti-inflamatório? Você tem vários tipos de anti-inflamatório. Mesmo que eles tenham uma mesma forma de atuar no organismo, o mecanismo de ação deles é igual, mas as consequências são diferentes de um para o outro. Então, alguns são mais tóxicos que outros. Então, por exemplo, o menos tóxico desses todos que a gente vê aí é o ibuprofeno, tá? Tanto que ele é utilizado, às vezes, até para criança. Ele pode ser utilizado como uma alternativa, por exemplo, febril, né? Mal-estar, resfriado. A aspirina não pode ser usada para criança, ela não pode, né? Que a dose baixa dela não pode, é proibido.
efeito dela pode ser gravíssimo, a aspirina não pode. Então, seria a dipirona, uma delas, né? O ibuprofeno e o outro seria o paracetamol. Os 3 analgésicos, né? Então, ela é uma alternativa, o ibuprofeno. Seguro. Seguro, claro, tomando daquela forma que eu falei. Porque efeito adverso vai ter, porque ela entra. As pessoas têm que tomar com alimento, para diminuir um pouco aquela dor gástrica, que ela pode trazer de cara, só o contato dele, como ela é tóxica, o contato com o estômago já fere o estômago. E aí ela é absorvida. Se você toma com alimento, você faz uma barreira, né? E aquela barreira diminui aquele contato assim imediato com o estômago. Mas de todo jeito ela tem que passar pelas veias, né? Pelos capilares, pelas veias para chegar no sangue, né? Quando ela vai no sangue, tá? Aí ela forma, na hora dela voltar, ela traz dano tóxico. Então, com o uso, mesmo você tomando com alimento, isso não te deixa livre da intoxicação dela, tá? Agora alguém fala assim, mas como é que eu faço então? Eu falo, não, são medicamentos que a gente fala que você tem um uso temporário. Não são medicamentos a você usar muito. Então, você está com a dor, você toma enquanto você tiver dor. Acabou a dor, você acabou, não tem que usar mais. Você tem que verificar a questão da posologia, o que é isso? É o horário de tomar, o intervalo, né? O intervalo de tempo que você tem que tomar por um período definido. Você não precisa tomar a caixinha toda, no caso do anti-inflamatório, do analgésico. Né? É só durante o tempo que você está precisando. Você está sentindo dor, você está inflamado. Passou daquele período, não tem que continuar, só início. Bom, então, se você não fizer isso, você corre o risco, né, de ficar tomando assim indefinidamente. Quando eu falo nessas reações graves, as pessoas falam assim, não é tudo da reação grave? Não, graças a Deus não. Eu acho o seguinte, uma coisa as pessoas têm que saber, cada pessoa é diferente. Tanto que o vizinho, eu tomei, você toma também? Isso não vale. Porque uma pessoa, isso é muito comum, né? As Exatamente. pessoas, né? Minha tia curou com a cloroquina, eu também vou tomar. Então, assim, é desse jeito, que a gente vê aí no Facebook toda hora isso aí, né? É direto, né? Exatamente. Mas, assim, como as pessoas têm... Agora tem o uso também da ivermectina, né? Eu vou dar uma geral aqui, eu vou falar sobre isso aí, depois a gente fala. Então, no caso dos anti-inflamatórios, é tomar assim na hora que for preciso, com alimento, né? Permanecendo por um tempo limitado e bebendo muita água. Né? A bula do medicamento, quer dizer, as pessoas que instituíram isso falam em 2 litros por dia de água, pelo menos, para você ter um fluxo bom, né? E diminuir o risco. Tá? Tirando disso. Respondi? Respondeu. Fala para a gente um pouquinho agora da questão da ivermectina e daquele composto que você havia falado, de uma pesquisa que você viu ontem, ou hoje pela manhã, se eu não me engano. A gente não cansa de ver as coisas horrorosas todo dia, né? Eu tomei a liberdade de anotar aqui, porque eu nunca confiei na minha memória, não, sabe? Nunca. Tanto que as minhas aulas eu sempre levava cola, né? Porque eu trabalhei com muita formulação, muita química, né? Então, eu nunca confiei na minha memória, não. E hoje, mais velho, eu estou confiando menos ainda, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque, aproveitando essa semana, eu estou fora de casa, né? Eu estou na casa, eu estou recluso aqui na casa do meu filho que mudou para São Paulo, e meu apartamento está livre lá. Essa semana eu tive que ir lá, então minhas coisas estão todas lá. Essa semana eu tive que ir lá, eu aproveitei e peguei um livro que me foi útil para mim ver algumas coisas aqui. É um livro, é o British National Formulary, é o formulário britânico.
que eu sempre tive, né? Agora tem muitos anos que eu não tenho mais. Todo ano eu pegava, sai de 6 meses. E eu aproveitei, e ele é muito, muito claro nisso, porque lá eles levam muito a sério isso, né? Eu trouxe e fiz um balanço sobre esses. Eu já tinha alguma coisa aqui comigo, mas eu busquei mais e aproveitei essa minha ida que eu tive lá e trouxe. Eu anotei aqui, para vocês verem o horror. Eu vou passar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vai horrorizar algumas pessoas. Eu peguei essas que ficaram mais claras aí, a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, tá? E hoje de manhã, a primeira coisa que eu vi no Facebook, uma pessoa conhecida minha postou um negócio, que essa eu vou falar por último aqui agora. Então, primeiro, a cloroquina é uma coisa que eu já sabia, eu não tinha prestado muita atenção, mas agora eu comecei a fazer uma comparação com a questão do problema do Covid, sabe? É que o mecanismo de ação dela, a forma como ela age dentro do organismo, no caso que o organismo alvo que a cloroquina tem hoje, basicamente, o primeiro, porque ela tem mais outros dois, é para tratamento da malária, certo? E para o tratamento da malária, Fabiana está lá, né? Fabiana lá de Pimenta, viu? Um abraço, Fabiana, ela apareceu aí. A nossa amiga. Está no lugar de prima, lá de Pimenta. O mecanismo de ação da cloroquina no parasita, o que ele faz? Ele inibe a replicação do parasita através da interação com a transcrição do DNA. O que é isso? Vocês podem olhar que toda hora, quem lê aí sobre Covid, o que o vírus tem? Basicamente, o vírus não tem célula. O vírus ele tem DNA e RNA. Né? São partículas de proteína que são responsáveis, que fazem a representação da vida, que o vírus a gente não fala que tem vida. Tá? Ele não é um ser vivo, não é considerado um ser vivo. Ele é uma coisa em transição. Toda a vida foi assim. Então, se ele diminui essa duplicação para que ele continue desenvolvendo, foi por aí que eles tiraram a ideia de que ele poderia ser útil no Covid. E realmente, lá no laboratório, ele é. Só que quando traz ele para o humano, ele não é. Tá? Bom, mas o que é como é que ela atua no organismo? A cloroquina, ela tem uma absorção assim muito rápida. Olha bem como ela é perigosa. Olha os detalhes que eu vou te mostrar aqui. Ela é absorvida rapidamente e completamente, porque a maioria dos medicamentos que você toma, uma parte dele ele vai para ser usada e uma parte dele não vai. Ela se perde pelo caminho e é excretada. Tem medicamento que de 100% que você coloca dentro do organismo, aproveita 10%. A cloroquina não, ela é aproveitada 100%. O que entra vai para dentro do organismo. E olha o que ela vai fazer. No máximo em 6 horas, ela está completamente dentro do organismo. Se ela tivesse uma boa eficácia, seria uma maravilha isso, né? Quer dizer, ele entra, faz aquela atuação que se espera dela, né? Seria excelente. Só que o que acontece já de cara? Ao invés dela cair solta no sangue, ela é ligada a proteínas do sangue, quer dizer, ela agarra. Olha bem, ela agarra. Fica firme, quer dizer, ela não sai fácil. A partir daí, ela é depositada no cérebro, na coluna espinhal, no fígado, nos rins, no baço, no pulmão e nos leucócitos. Leucócitos são aquelas células brancas do sangue, as células de defesa.
Então, olha bem, todo. ela agarra dentro lá. Eu estou falando isso por quê? Porque quando um medicamento ele tem essa característica e ele é bom, ele é positivo, isso é uma maravilha, porque ele fica lá atuando. Agora, quando ele é tóxico, você imagina você tirar ele. Ele está lá produzindo toxicidade nesses lugares todos que eu falei. Tá? E você não tem como sair. Por quê? Ele é metabolizado no fígado e é excretado, olha bem, lentamente pela urina e pelas fezes. Tá? Ele sai muito devagarinho. Quer dizer, se ele provocou dano, por exemplo, como nós temos visto aí, dano cardíaco, ele fica lá provocando dano. Não sai fácil, né? Agora, uma novidade que eu não vi até hoje ninguém falar sobre isso. Ele atravessa a placenta em ratos. Os estudos que foi feito mostrou uma reação que a gente chama de teratogênese. O que é isso? O filho atravessa a placenta, naturalmente, vai atingir o feto. E ele provoca dano no feto. Quer dizer, o feto vai sair defeituoso em ratos. Aí alguém fala, e a mulher grávida? Nossa, não tem estudo. Nossa. Sabe por que não tem estudo? Por uma questão ética. Como é que você vai testar um medicamento que ele provoca dano no feto em animais numa mulher grávida? Eticamente, você não pode fazer essa pesquisa clínica, não pode. Então, nunca foi feito, e ninguém sabe os efeitos. Pode até não acontecer no humano, né? Mas tem uma possibilidade, porque o rato é mamífero. Sim. Tá certo? Então, o presidente diz que não precisa de bula para tomar. Sabe? Inclusive, ele faz live segurando a caixinha, né? Mostrando ali que aquilo ali, né? A Emma recusou, né? Ela recusou e deixou ele. Quer dizer, ela foi inteligente, né? Agora, tem muito gado aí que não está aí. Então, vocês entenderam? Essa última coisa aqui, ela é gravíssima, que eu não tinha conhecimento. Tanto que quando eu busquei essa informação que eu te falei, lá, né, porque é uma coisa bem mais profunda, lá eles levam muito a sério isso, né? Me deu essa informação, tá? Então, a cloroquina. Agora, vamos ver as outras aqui, que eu anotei também, como eu falei, eu não estou confiando na minha memória, né? A ivermectina. Olha, eu vou mostrar para vocês para que serve a ivermectina a vida inteira. Strongyloides, para quem não sabe, é um tipo de verme, tá? Oncocercose jovem, a onça é outro tipo de verme. Filariose, ascaridíase, piolho da cabeça mesmo aqui, e sarna, que é a doença da pele. Toda a vida ela foi usada para isso, tá? Bom, de menos para ascaridíase, né? Que a ascaridíase normalmente não se usa porque tem outro medicamento. Anteriormente já se sabia que ele é mais seguro, né? E mais fácil de tratar. O resto, ela é muito usada. Para vocês terem ideia, essa filariose é uma doença que hoje é muito difícil aqui no meio urbano a gente ver esse tipo de doença, que existia. Quando eu era criança, eu nunca me esqueci de que pela minha vida de estudante, de trabalhar, eu passava muito em frente da igreja de São José, lá no centro de Belo Horizonte. Na época, ela não era cercada, ela era toda aberta. E existia uma senhora que sempre ela estava sentada na escada da igreja de São José,
pedindo esmola. E o que ela mostrava? Filariose. A perna dela fica dessa largura assim, porque o verme dava na perna, é verme mesmo. E fazia com que, fez, né, com que a perna dela ela se tornasse como se fosse a coxa baixasse para a parte inferior da perna. Enorme, né? Aquela coisa assim, enorme. Então, naquela época, ainda existia, hoje não se fala, porque não deixa chegar a esse ponto, mas na época não tinha assim tanto recurso. Então, a filariose é isso, é para tratar isso, é uma doença mais rara, né? Hoje, com o advento, inclusive, mesmo com todos os problemas sanitários, né? Diminuiu muito a questão das verminoses, pelo menos na maioria das áreas urbanas, nas periferias ainda é possível ter, né? E em cidades interior e mais longínquas ainda tem muita verminose, porque o nosso saneamento básico, todo mundo sabe que ele é muito deficiente, né? Mas assim, nos grandes centros não tem mais. Mas é para isso que ela serve. Agora, como que você, de repente, passa a usar ivermectina, né? Baseado em quê? Né? Porque alguém resolveu lá tentar ver se... Fizeram algumas pesquisas em laboratório, com vírus, e aconteceu o que acontece com a maioria delas. Lá dá certo. Né? Agora, passa isso para cá. Então, todas aquelas partes que nós acabamos de falar, né? Que você tem que passar pelas várias etapas, para você chegar, para ver se ela é segura. Né? Se não precisasse disso, nós já podíamos começar a tomar vacina amanhã. Exatamente. Porque ela mostrou que ela é eficaz. Essas vacinas que estão por aí já são eficazes. Todas elas já mostraram isso. 3 delas, né? Claro, não são todas, não. 3 dessas mais avançadas já mostraram. Só que você tem que olhar aqui, a mesma coisa aqui, o dano dela para frente aí. Né? Então, os danos imediatos. Porque ela pode trazer algum problema a longo prazo. Mas normalmente não. Hoje a tecnologia está muito avançada, purifica de tal forma que você fica sabendo. E os danos maiores, no primeiro momento, são febre, dor no local, coisas assim dessa natureza, dor de cabeça, no máximo, né? Mas então, quais seriam os efeitos adversos da ivermectina? Primeiro, ela é contraindicada em crianças com menos de 15 anos, 15 quilos, ou 5 anos de idade. Tá? Ninguém está falando isso. Está mandando tomar. Tem lugar aí que está distribuindo de casa em casa. Tem cidade aí de Santa Catarina aí, né, que abriu antes da hora, está um horror agora, né? É o estado que está mais atingido. Né? Exatamente. Estão distribuindo assim, entregando de casa em casa. Será que estão olhando isso? A criança pode tomar? Porque quando a gente fala lá em cima, lá na OMS, quando eu comecei a falar lá nos critérios, que você define o medicamento que você vai usar, você tem que ver quem é que vai tomar aquele medicamento. Se é homem, se é mulher, se é gestante, se é idoso, se é criança, se é gente que está com outra doença. Isso tudo tem que ser levado em consideração para você prescrever. Você não pode simplesmente falar, toma. Cada pessoa tem a sua característica, seu quadro. Né? Você tem que ver caso a caso. Doses diferenciadas. A questão de remédios também, a população brasileira, muita gente toma remédio controlado, ou outro tipo de remédio, pode dar alguma reação, não foi falado, né? Pode. Eu já falei de outras vezes aqui, por exemplo, o metabolismo, né, quando ele é no fígado. O fígado ele tem enzimas que elas são dose limitada. Né? Então, você não pode tomar qualquer coisa, porque o fígado, ele metaboliza, quer dizer, ele separa o que precisa do que não precisa, mas ele tem limite para tudo. Se você passa daquele limite, você intoxica ele. E depois que você intoxicou o fígado, é muito complicado. A pessoa pode morrer por aquilo, por intoxicação, né? Mas vamos falar nas outras coisas. O que ele pode trazer, que eu tinha dito antes, em outras vezes, por exemplo, em efeito colateral, o verdadeiro efeito colateral, né? Mais uma vez falando as diferenças aí. Sonolência.
né? Sonolência é realmente um efeito colateral dentro dos efeitos adversos. E por que ela é uma coisa simples? Porque depois que acaba o efeito, você não fica com sonolência mais. Aí falar, então não precisa nem de citar, precisa. Porque se você toma ela e vai dirigir carro, dorme, você bate o carro. Se você sai na rua com sono, você não vê o ônibus passar, você é atropelado. Se você vai trabalhar num local que tem máquina, você pode se acidentar. Então, quando o remédio pode trazer sonolência, você tem que pensar nisso, né? Vertigem, olha bem, vertigem é outra coisa, que você já, né, você está, de repente, sai na rua, tomou, você cai, machuca, morre. Tremor, né? Prurido, doença da pele, várias delas, urticária. Outra coisa, hipotensão. Hipotensão quer dizer, você baixa, um dos efeitos que pode trazer, você baixa a pressão. Você fica fraco, você pode, né? O pessoal imagina, você está com hipotensão, né? Outra coisa, quem tem asma pode ter uma exacerbação da asma. Né? Você pode ter crise violenta. E tem uma que eu não sei exatamente até onde ela vai, mas chama reação de Mazotti, que ela dá um problema oftálmico. A pessoa pode ficar cega. Agora, alguém pode falar assim, mas todo mundo está sujeito a isso? Não, eu quero deixar bem claro isso. Todas essas coisas que eu acabei de falar, todas essas reações adversas, existem estudos mostrando o percentual de pessoas que pode ter aquilo. Então, algumas dessas reações são raras, outras são raríssimas, outras são mais frequentes, outras foram menos frequentes, outras são muito frequentes. Enfim, isso não é para dizer que todo mundo vai ter isso. Não, eu não estou dizendo isso. Mas você também não pode dizer que a pessoa não vai ter. Né? Não tem uma marcação dela que eu vou ter, você não vai ter. Não, não tem. Tudo aqui são possibilidades, maiores ou menores. Tá certo? Então, a ivermectina é uma dessa aí. Agora, a azitromicina, que é a outra, né, que eles estão usando ivermectina com azitromicina, para início de conversa, a azitromicina é um antibiótico, que a gente chama de amplo espectro. O que é isso? É que ela é boa para muita coisa, sabe? Muita coisa. É um medicamento, é um antibiótico espetacular, muito bom, tá? Mas o antibiótico, ele serve para matar o quê? Bactéria. Não é vírus, não. É bactéria. Bactéria é diferente, que ela é um ser vivo, que tem membrana, tem a parte externa, tem músculo, tem núcleo, tem tudo que uma célula nossa tem, a bactéria tem. Então, para ela, a azitromicina ela é um excelente medicamento. Para a ave respiratória, inclusive, para a parte baixa. Muito. Você tem uma lista enorme de bactérias que ela é daquela que você não precisa tomar muito. Poucas doses, daquela que você toma um por dia, resolve, sabe? Quer dizer, que ela tem uma meia-vida longa, né? Que você é mais fácil de tomar. Ela já foi muito cara, hoje até já é mais barata, diminuiu bem. Então, para o que se pretende dela na parte de infecção, ela é excelente. Só que ela não tem atividade contra vírus. Então, eu não sei por quê, porque a infecção teria sentido você dar 2 medicamentos a uma dose, quer dizer, de uma vez, se você vai atacar 2 coisas diferentes. Vamos supor, você vai atacar o vírus e vai atacar uma outra infecção que a gente chama de oportunista, que vem devido à primeira. Isso é muito comum na gripe. Você está gripado, é um vírus. Por que você tem que tratar a gripe? É para ela não piorar, para o germe não descer para o pulmão e trazer um problema maior, uma pneumonia. Por isso que você tem que tratar, mesmo sendo um vírus. Tá? Porque lá no pulmão vai ser muito mais grave do que você ter uma infecção na garganta, por exemplo. Aí teria sentido você usar, né? Eu estou com a virose, então
vai lá e já, principalmente pessoas mais idosas, né? Ó, por via de dúvida, você é idoso, de repente tem uma bactéria aí que ela já pode cair lá, eu já vou entrar com antibiótico aqui, né? Já vão prevenir, né? Eu fazia muito isso com a minha mãe. A minha mãe velhinha tinha o meu irmão morava com a minha mãe, nós tínhamos um pacto. Quando a minha mãe começava a ter um resfriadinho, um catarro, a pia lá do banheiro, a banquinha, a gente mandava ela escarrar lá. A mãe escarra aí, já sabia. Porque a gente olhava. Se o escarro dela estava branquinho, tudo bem. Se começava a mudar de cor, hospital. Por quê? Porque já sabia que já podia estar mudando de vírus para bactéria. E nós já íamos consultar, e normalmente fizemos isso a vida inteira. Ela não morreu disso, né? Morreu velhinha, mas não foi disso. E, de repente, chegava lá, faziam coisa, ela estava com resfriado, passava antibiótico. Aí tem sentido a azitromicina. Nesse caso aqui não tem sentido. Agora, o que é que nós temos precaução com a azitromicina? Doença cardíaca, hepática, renal. Pessoas com isso são de risco para esse tratamento. É claro que, batendo mais uma vez, não são todos, mas, em potencial, essas pessoas são alvos, são de risco. E efeito adverso dela? Olha aqui, palpitação, todo mundo sabe o que é isso, tem o coração batendo, dor no peito, tontura, dor de cabeça, vertigem, sonolência, náusea, vômito, diarreia, hepatotoxicidade, aquilo que nós falamos lá, tomou um pouco mais, pode atingir o fígado, dor abdominal, estomatite, fotossensibilidade. Quer dizer, a pessoa tem aversão ao sol, à luz. E outra coisa, tem que ser tomado em jejum. Alguém está levando isso em consideração? Se não tomar em jejum, é aquilo que eu falei lá na frente. Não vai fazer efeito. Né? Agora, você quer que eu fale a última que eu vi hoje? Sim, a última. Ou você vai falar? A última que eu vi hoje é um show. E no Facebook, uma pessoa do meu conhecimento colocou lá, mostrando, né, que, coitada, ela é leiga, ela deve ter imaginado, ó, o pessoal fica aí com muita coisa aí, tem um médico aqui que mostrou que está tudo resolvido aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai resolver. Vou dar o nome aos boi todos aqui, porque ele colocou o nome dele lá, ele pôs lá o nome dele, falou quem. Ele é o doutor Djalma Marques, diz ele que é PhD em medicina preventiva. Ele está usando no tratamento das pessoas, segundo ele, quem ele tratou, todos quem ele tratou, nenhum deles precisou de internar e nenhum morreu. Eu entendo que, então, ele tratou pessoas com sintoma leve, alguma coisa que talvez, nem sei se é, porque nenhum precisou de internar. Quer dizer, que foi tudo. O que ele deu? Hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, zinco. Nossa. Alguém já ouviu falar aí, prescrever zinco para os outros? Zinco. Zinco é químico, né? Está dentro da tabela periódica, zinco olha bem, eu fui pesquisar onde se usa zinco. Ele é muito usado para doenças da pele. Muito usado, doenças da pele. Agora, oral, só em uma situação que ele deve ser usado. Quando você tem deficiência severa. E deficiência severa quer dizer o seguinte, que você está totalmente desnutrido. Ou você tem alguma doença que está fazendo com que você não absorva ou não retenha aquelas substâncias. Eu costumo dizer o seguinte, eu fazia muita palestra que eu falava que quem tem que usar
essas substâncias, esses polivitamínicos e sais minerais, quem precisa daquilo tudo já morreu. Só que um dia eu levei uma paulada, que eu nunca mais falei isso. Que eu fui numa escola de enfermagem aqui em Belo Horizonte, e quando eu falei isso, levantou uma menina e falou assim, eu perdi tudo, eu fiquei sem nada. Aí eu caí duro. Aí ela foi até muito legal comigo, falou, não, professor, tudo bem, eu sei que isso é muito raro. Depois que eu saí, acho que eu fiquei tão sem graça quando eu falei aquilo, que ela falou, mas eu fiquei sem nada. E eu fiquei internada não sei quanto tempo, e depois ela me chamou, virou minha amiga, pediu meu livro, conversou, enfim, ela viu o quanto que eu fiquei sem graça de ter falado aquilo. Mas é porque é tão raro que eu só vi esse caso até hoje, que uma pessoa ficou sem nada. É uma doença raríssima que ela teve. Mas para você ter uma deficiência de zinco, é uma coisa assim absurda, né? E ele está dando para todo mundo, e além disso, ele está dando vitamina C, que eu já falei atrás aí, que ela só serve para escorbuto, né? Ela não serve para mais nada, e vitamina D. Então, esse é o tratamento do doutor Djalma Marques, que foi lá, velhinho. Ele deve ser mais velho que eu. E aqui do Brasil? Eu não sei de onde que é. Ele só falou que ele é PhD, ele não falou de onde ele é, não. Mas ele está tirando a mão. Hoje ele está se achando. E está falando que. Enfim, essas coisas a gente está colocando aqui, porque depois disso eu ainda vi uma outra coisa. Essa tal de Janaína Pascoal, que ela é deputada e é a responsável pelo processo lá da Dilma, lá, ela, uma delas lá, que depois fez e depois arrependeu, ela está pondo na cabeça do Dória, lá em São Paulo, está pelejando com ele para ele disponibilizar cloroquina lá para São Paulo. Eu vi. Sabe, ela tá. Aí o prefeito já falou que ele vai seguir a ciência, o prefeito lá de São Paulo. Mas ela está fazendo aquele lobby para usar. Então, eu queria entender o seguinte, que no meu entendimento no Brasil, nós temos alguns problemas seríssimos, sabe, em termos de saúde pública, que vem voltando lá no início dessa conversa nossa, que a partir do momento que a OMS propõe que faz uma proposta bem feita para os países seguir, eu não vou dizer para você que o SUS não tenha uma lista de medicamentos essenciais, ele tem. Na farmácia, essa farmácia popular nossa, a farmácia de posto de saúde, ela trabalha com medicamentos essenciais, tá? Só que não é só isso, sabe? Não é só você disponibilizar os medicamentos, não. Você tem que disponibilizar para os grupos que realmente precisam deles, sabe? E ter a certeza que aqueles grupos todos eles vão utilizar aquilo e ser acompanhados. Eu tenho uma filha que é farmacêutica e ela mora na Escócia. E ela trabalhando lá na Escócia, ela passou num concurso lá o ano passado e ela está fazendo o trabalho que eu queria fazer aqui no Brasil. Então, eu não consegui fazer, estou tendo todo o prazer de que a minha filha está fazendo. E ela está adorando fazer. Por quê? A gente conversa aqui no Skype quase todo dia. Lá, eles estão fazendo isso que eu acabei de falar. Existe a lista, mas não é só as pessoas ter acesso àquela lista e ter aqueles medicamentos. Tem que ter um acompanhamento. Então, eles pegam, por exemplo, a literatura, como eu falei, ela é dinâmica. Todo dia aparece coisa nova. E, às vezes, uma coisa ajuda ou atrapalha a outra. Então, esses dias, por exemplo, ela me falou que eles estavam com um grupo de pessoas que eles avaliaram que estava tomando um determinado tipo de medicamento
conjuntamente com o outro, porque os dois eram necessários. Só que um deles estava provocando, quase que o caso do sulfato ferroso com leite. Um medicamento que ele estava usando para diminuir a absorção da glicose dentro do organismo, mas a pessoa estava tomando, por exemplo, o omeprazol, que estava fazendo uma neutralização desse medicamento. Então, neutralizava ele, então ele não fazia o papel de diminuir a absorção da glicose. Então, o que eles estavam... Qual que ela estava partindo? Levantou todos os clientes da área dela, identificou todos, e ela ia atrás de um por um, chamar para ir para refazer a receita, para transformar a receita mais em condições de melhorar o tratamento dela, sabe? É o que nós não fazemos aqui. Agora, eu te pergunto, essa questão do presidente estar fazendo isso e agora exacerbou o que já existia antes, em muitas situações. O que já existia antes? Isso é antigo e não é só no Brasil, não. É o médico chamar de liberdade clínica, fazer o que ele quer. Então, o grupo agora de Goiás, o pessoal viu, né? Um médico que estava ele estava apostando em grupos de 200 e poucos de cada vez, estimulando aqueles 200 e pouco fazer esses tratamentos que nós acabamos de fazer. Como preventivo. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ele estava internado na UTI esses dias. Ainda estava internado de Covid. Ele. Eu vi a matéria. Sabe? Lá de Goiás. Então é o seguinte, tomara que ele se recupere, fique bom, e volta para desfazer o que nós já sabemos o que é, né? Aquele negócio que a gente faz no banheiro. Né? O que ele andou fazendo. Quem sabe com isso ele possa tirar um pouco dessa culpa de... Não sei, se bem que essas pessoas... Agora, isso aí é por quê? Primeiro, quando vem da OMS, tem que ser registrado aqui na Anvisa. Qualquer medicamento, não é? As ideias. A Anvisa registra o medicamento que vai entrar no Brasil. Tem uns critérios. Lá na Dinamarca, eu estive em Copenhague 5 dias. Eu só consegui ver uma farmácia. Eu andei, é uma cidade totalmente plana e pequena, 400 mil habitantes. Tem mais farmácia. Eu não consegui ver, só vi uma. Eu andei lá 5 dias. Vi uma farmácia. E se você olha a prateleira das farmácias lá, parece aqueles botecos do interior. Uma garrafa de pinga ali, 3 palmos de outra. Entendeu? Pouquinho remédio. Por quê? Porque nós não precisamos dessa quantidade que está aí. Não precisamos. A maioria é coisa que não tinha necessidade, tá? É o capitalismo lá dentro. Exatamente. A gente vê essas farmácias. Então a Anvisa tinha que ter mais cuidados, primeiro. Segundo, tinha que ter uma forma de punição a quem não segue as normas. Eu não sei, sinceramente, eu não sei de onde tinha que vir isso. Mas eu entendo que o Conselho Federal de Medicina e o de Farmácia teria que ter uma atuação muito mais firme nisso. O de Medicina já provou que não tem. Porque ele estava falando que pode prescrever, o médico pode prescrever cloroquina com a autorização do paciente. Quer dizer, é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Se o médico não está entendendo da cloroquina, o paciente vai entender? Vai autorizar? Vai saber. Tá certo? Primeiro. O de farmácia, aí ele entrou agora, porque eu nunca tinha visto nada da farmácia, né, fazer isso, que dia 23, agora, não sei se é 23 ou 25, eu anotei aqui, que dia foi? Dia 23 agora, 23 passado, a Anvisa passou a exigir receita com retenção da ivermectina e da cloroquina. Agora só compra com receita. Né? Dia 23 agora.
Eu te pergunto o seguinte, por que que não fez isso há 4 meses atrás? Logo no início. Por que que não fez? Deixou essa bagunça toda e ela podia ter feito. Podia não, deveria ter feito, porque ela é o órgão controlador disso. Tá certo? Então, o Conselho de Medicina é político, o de farmácia é político. Sabe o que o de farmácia falou? O, esses medicamentos que estão aí, coisas subiram de preço tantos por cento. É isso que eles falaram. Exatamente. Que vergonha. Eu sempre falei que eu não sou farmacêutico aqui no Brasil. Eu não sou. Eu não me considero esse farmacêutico que está aí, não. Eu não sou isso aí. Entendeu? Tanto que eu não tenho registro lá no Conselho Regional. Há 10 anos eu desliguei. Eu sou professor. Não concordo com essa política de medicamento e esses conselhos de farmácia, esses cursos que fazem aí, entendeu? Essa linha, não. Sabe, eu acho que farmácia, essa minha filha, ela está vibrando. E ela foi formada aqui na UFMG, foi minha aluna. O quanto que é bonito você estudar isso, o quanto que é interessante, por quê? Você faz uma coisa que as pessoas precisam, vai melhorar a qualidade de vida, não é? Então você faz assim com gosto, porque é uma coisa que dá certo. É uma coisa, se você fizer bem feito. A minha mãe, eu voltando, eu dou sempre exemplo lá da minha família. A minha mãe um dia virou para mim e falou: Você acredita que o doutor Paulo, que era o médico cardiologista dela, que foi meu colega no curso de farmácia, depois ele fez medicina, e ele que tratava dela. Ele falou comigo que eu estou vivo até hoje graças a esses remédios que eu tomo. Você já imaginou? Eu falei: Ô mãe, mas é isso mesmo, né, mãe? Se só não tivesse os remédios, só acha que ela estava viva. Olha os irmãos da senhora aí. Minha mãe morreu com 98. Ela teve irmão que morreu com 41, 48. Naquela época não tinha. A senhora teve, hoje a senhora toma os remédios, está aí boa, morreu sem doença. Né? Então, assim, para usar bem feito, né, é uma coisa maravilhosa. Você tem todo um. Quem dera nós tivéssemos mais para certas doenças que hoje ainda não conseguimos, tipo câncer. Mesmo assim, já está tendo muitos tratamentos para câncer, né? Muito, hoje já existe, já não é, o HIV, enfim, a ciência aumentou muito. Agora, a questão é fazer bem feito, né? É usar o que a ciência descobre e não fazer, né? A tal de liberdade clínica que o médico acha que tem que ter, não é isso não, é seguir a ciência. Tá falando lá que é para esse caso, é para esse caso. Não pode para esse, não pode, vai inventar não, né? Exatamente. Roberto, o pessoal que está seguindo a gente aqui, o Lorival Peradelis está acompanhando a gente, a Marlene Sim. Coelho, o Marcinho Grossi, inclusive ele manda aqui um abraço para você. Ele fala que você contribuiu muito na gestão do pai dele como secretário de saúde, implantando as PSFs, as UBSs e outras tantas coisas boas para Ibirité. Fizemos a maternidade de Ibirité. A maternidade também, né? Nós é que fizemos ela. Nós entregamos ela para o governo posterior, pronta e equipada. Gastou-se 6 anos para ele inaugurar. Ela ficou parada 6 anos sem inaugurar. Eu já cobrei disso, Márcio Gross. Falei com ele, por que você não fala que foi você que fez? Foi ele, na administração dele, eu era o secretário dele. Nós fizemos, com dinheiro da Unesco. Uma conquista para o município, né? Sim, nós, agente comunitário de saúde, coisa mais importante que nós conseguimos 100%, foi a primeira cidade da região metropolitana que completou todos os bairros com agente comunitário, na administração do Márcio. Eu sempre falo que o Márcio, eu já falei aqui, eu não tenho queixa nenhuma do Márcio como prefeito em relação à minha pessoa. Ele me deu total autonomia para me trabalhar. Total. Nunca ele falou comigo, não faça isso. Falou, eu confio em você e pronto, e me deu autonomia. Eu falo para todo mundo. Ele me deu essa autonomia para trabalhar. Roberto, a gente já está chegando no fim aqui, o tempo está, a gente chegando no fim. A última perguntinha, só sobre a questão do charlatanismo
ele tem ganhado espaço com remédios milagrosos e receita nas redes sociais. Aquilo que você já vinha falando, né? E isso é muito preocupante para nós, né? Muito. A questão é a seguinte, as pessoas usam, é o que eu estou te falando, não tem esse controle, eu não sei porquê, não sei até onde vai o papel da Anvisa, por exemplo, que não toma certas atitudes, né? Até pouco tempo atrás aí, tinha um biólogo postando no Facebook tratamentos milagrosos com plantas medicinais, e deixando claro, fitoterapia é uma das ciências da medicina, tá? Quando bem feita, é muito valiosa, mas quando bem feita, por exemplo, a Alemanha, a França, entre outros países da Europa, usam muito fitoterapia. Mas o que eles fazem? Eles retiram da planta o princípio ativo, coloca leva para a industrialização e vende a pessoa sabendo a quantidade de medicamento, de princípio ativo que tem ali dentro. Então é seguro. Eu uso um medicamento chamado ginkgo biloba, que é um medicamento feito de plantas, de folha de plantas nativas da Austrália. Ele tem várias funções, no meu caso, labirintite. Ele resolveu o problema da labirintite. Eu uso intermitente. Eu não tenho mais labirintite por causa da ginkgo biloba. Eu usei vários medicamentos, sempre eu tinha crises. Então é o seguinte, é um fitoterápico. Como tem arnica, por exemplo, né? Você usa para a pele. Depois quando eu mudei para Ibirité, uma pessoa que lavava roupa na minha casa, ela levou o primeiro vidrinho para mim e falou o que era. Nunca mais eu deixei de ter arnica na minha casa e meus filhos só têm arnica, que é uma árvore do cerrado, né, uma planta do cerrado que você coloca no álcool, numa cachaça, né, tem uns que põem na cachaça, aproveita para beber e fala, estou bebendo arnica, né? Enfim, vale a pena, mas eu sempre tenho, né? Porque se uma picada do inseto, um esbarrão, é espetacular, ela tem efeito mesmo. Agora, tem muita gente que usa isso, esse indivíduo, eu denunciei ele várias vezes, toda vez que eu vi, eu denunciava ele. Ele colocava, vocês que estão usando remédio para baixar a pressão, clorana, olha bem, né? Diurético, importante para pessoas que têm problema cardíaco, muitas vezes. Pare de usar isso e passe a usar essa planta aqui que eu estou falando. Compra meu livro e aprenda, sabe? Aí, na hora que eu ia ver os comentários, todo mundo falando, nossa, eu uso isso mesmo, esse homem ele é muito bom, ele é espetacular, ele é bom, enfim. E eu toda vez que eu vi, eu denunciava. Sumiu, não sei se é por causa das minhas denúncias, se por algum motivo, eu não estou vendo mais ele postar. Isso é charlatanismo, entendeu? Isso é uma forma de charlatanismo. Agora, a outra é você pegar esses remédios que tem 3, 4, 5 coisas numa fórmula, que isso, a princípio, não é racional, e falar, ó, isso aqui é bom, porque você vai melhorar seu desempenho sexual, você vai ficar mais forte, o seu casamento vai durar mais, né? Você vai ficar melhor lá na sua casa, você vai engordar, enfim, ou você vai emagrecer, que hoje é mais emagrecer do que engordar, emagrecer, né? Exatamente. Tudo é charlatanismo. Agora, no charlatanismo vem o médico, tem muito médico charlatão também. Né? Não pode esquecer disso. Então, o médico, normalmente, não é só aqui no Brasil, não, mas, assim, ele é muito endeusado. As pessoas confiam muito no médico, muito. E é claro que é uma profissão como qualquer outra, que tem muita gente boa e tem os maus. Tem que separar. Agora, tem que ver o que essas pessoas estão fazendo. Porque esse médico, por exemplo, que acabou de falar nesse tratamento aqui, eu considero isso charlatanismo. E eu já vi vários, com essa questão de Facebook, você vê toda hora. Isso é charlatanismo. Tá? E não está tendo controle. Né? Gostaria de agradecer a presença do pessoal que ficou com a gente aí até agora, né? Entrou também para acompanhar a gente aqui a Maria Roberto, o Antônio Rodrigues, o Paulo Afonso,
e a Fabiana Rezende, como a gente já havia falado antes. Então, eu agradeço vocês que ficaram com a gente até agora. Roberto Rig, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Quarentena. É uma verdadeira aula toda vez que o senhor vem aqui, a gente aprende muito, né? O tempo acaba ficando pequeno para o tanto de conhecimento que o senhor tem para passar para a gente aí. As portas do Quarentena aí estão sempre abertas, né? Para o senhor estar aqui passando essas informações para a gente. Às vezes a gente costuma falar, a gente empolga, vai falando muito, né? Então, até passa dos limites um pouco, mas você fazer aquela coisa que você gosta de fazer, você acaba se empolgando muito, né? Então, exatamente. E pior que às vezes você fala muito num e outra que era para ter falado, é que você acaba atendendo falando, né? Mas acabou que a gente falou muito, para mim foi um prazer muito grande, mais uma vez, e é isso, né? Acho que essa questão da gente passar o conhecimento que a gente tem é uma obrigação que a gente tem, né? Tudo que eu sei, eu procuro passar para as pessoas. Seja as experiências boas, as experiências más. Porque aí as pessoas sabem, ó, já passou por isso, né? Ou eu posso fazer igual ou deixar de fazer, né? Então, eu sempre defendo essa postura, né? Sempre defendi. Eu agradeço demais a vocês aí também, você principalmente, né, que tem confiado tanto em mim, e todos que estão assistindo pela honra que eu tenho das pessoas que estão assistindo a gente aí. Para mim é um prazer grande demais. Né? Eu agradeço. Muito obrigado. E sempre que o senhor tiver um tempinho aí, disponibilidade, a gente pode marcar outras lives aí, porque é sempre muito bom, né, sempre ter uma pessoa coisa, igual o senhor falando, nossa, o senhor passa muita coisa, a gente aprende demais com o senhor, né? É muito importante, né? O pessoal agradecendo aqui, a Fabiana mesmo falando que adorou a live, mandou um abraço para a gente. O Rômulo falando, excelente, a gente aprende muito com o professor Roberto Rick. Então, fica aí o agradecimento aí. Boa noite, bom final de semana para o senhor. Bom final de semana para você. Bom final de semana, pra gente. Para você e para todos aí também, viu? Que a gente possa sair dessa aí o mais rápido possível. Tomara. Exatamente. E fica a dica, pessoal. Se forem sair, usem máscara, evite aglomeração. Você que é aqui da região do Lindéia, eu falo porque eu moro no Lindéia. O Lindéia já tivemos 11 mortes. É o bairro que mais está morrendo pessoas. Ontem saiu uma matéria no jornal O Tempo, se eu não me engano, saiu no Hoje em Dia também, que a região do Lindéia já morreu 11 pessoas, são 33 pessoas internadas com situação grave e 35 com a situação mais tranquila, fora as outras pessoas que adoeceram e não internaram. Então, vamos evitar aglomeração, gente. Essa doença é séria, ela não é só uma gripezinha, e ao contrário do que muita gente está falando por aí, não tem remédio para ela ainda. As vacinas estão em pesquisa ainda. Então é isso daí. Fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.